Nação Rubro-Negra, o Flamengo ontem perdeu mais uma oportunidade de se aproximar do Palmeiras. É impressionante como o Flamengo, todas as vezes que tem a oportunidade de tirar pontos do Palmeiras, o Flamengo empata. Quando o Palmeiras empata, o Flamengo empata logo em seguida. Já é a terceira vez, terceira situação. Teve uma que eu não vou conseguir me lembrar agora, mas já aconteceu. Teve a segunda contra o Vasco da Gama, quando o Palmeiras empatou. E o Flamengo empatou com o Vasco da Gama, ganhando de 2-0 no Maracanã. E o Leonardo Jardim não botou a culpa no gramado, como ele colocou a culpa ontem no gramado da Arena da Baixada por ter empatado. E ontem mais uma vez, o Flamengo conseguiu empatar com o Atlético Paranaense, depois do Palmeiras ter empatado com o Cruzeiro. E aí o cenário permanece o mesmo, exatamente o mesmo. O Flamengo, se tivesse aproveitado as três oportunidades que o Palmeiras, ou pelo menos duas oportunidades que o Palmeiras deu para ele de se aproximar, ou o Flamengo já seria líder em pontos igualados, ou já teria ultrapassado o Palmeiras, sabendo todo mundo que o Flamengo ainda tem mais um jogo a fazer contra a Chapecoense, provavelmente vai ser depois da Copa do Mundo, e ainda tem um confronto direto com o próprio Palmeiras, que vai ser no dia 30, no sábado, e, enfim, as pessoas estão tratando isso como uma final antecipada. Não tem nada a ver com isso, não tem nada disso, gente, pelo amor de Deus. Porque quem termina o primeiro turno na frente normalmente é campeão brasileiro. Gente, isso é estatística, pode ser até estatística, mas o futebol, como todo mundo sabe, não é uma ciência exata. Ciência exata é matemática, física, química, estatística é uma ciência exata. Futebol não é números, futebol é qualidade, o futebol é competência, coisas que o Flamengo não teve ontem, nem qualidade, nem competência. Fica impressionante como o Flamengo, olha, assim, falando sério mesmo, né? O Flamengo contra o Grêmio, ele fez uma partidaça, mas por quê? Porque o Grêmio cedeu espaços generosos para o Flamengo, como a gente falou. Quando o Flamengo encarou times como o Vitória, ontem, com o Atlético Paranaense, que não lhe concede espaços, o Flamengo tem dificuldades enormes de criar espaços em times fechados. E aí, mano, é uma fragilidade do técnico atual, porque esse técnico atual do Flamengo, Leonardo Jardim, cantado em verso e prosa por muitos aí, ele só consegue jogar em transição. Se você não consegue jogar em transição, irmão, você tá perdido no caso do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, ele arma time para jogar em transição. O que é transição? Basicamente, assim, você roubar a bola e sair rapidamente contra-ataque. Como, por exemplo, o Palmeiras faz. Como, por exemplo, o Cruzeiro do Leonardo Jardim fazia ano passado. Só que já mataram a charada do Leonardo Jardim, mano. O Atlético Paranaense matou a charada. O Renato Maluco, que é um péssimo técnico. O Renato Gaúcho, que é tão monossílabo quanto o Abel Ferreira, já matou a charada do Leonardo Jardim. E o Vasco empatou aquele jogo lá com o Flamengo sendo amassado pelo Vasco da Gama. O Vasco da Gama que tomou de 4 do Internacional nesse último final de semana. Tomou de 4. O Vasco da Gama, que nós falamos aqui anteriormente, e não é novidade para ninguém, é óbvio, é explícito que ele vai brigar para não cair, ele vai lutar ali para ficar no meio da tabela. E o Flamengo perdeu pontos para esse time aí. Como o Flamengo perdeu pontos agora para o Atlético Paranaense, que também não é a oitava maravilha do mundo, mesmo jogando nos seus domínios, que o Flamengo, ultimamente, de alguns anos para cá, o Flamengo tem jogado lá na Arena da Baixada e tem vencido. O Flamengo não passa mais perrengue no Sul, como passava nos anos 90, início dos anos 2000. Isso acabou. Acabou definitivamente, acabou. Mas, apesar disso, o Flamengo ontem fez uma partida mediana. Por quê? Porque o Flamengo de novo esbarrou nas suas próprias limitações. E é impressionante, porque assim, falar de limitações desse time seria até contraditório, né? Um time que muito bom, tecnicamente falando, com jogadores acima da média. Falar que isso é um time que esbarra nas suas próprias limitações seria, em tese, comparar esse time ao Vasco da Gama, comparar esse time ao Vitória, comparar esse time ao Chapecoense, comparar esse time ao Remo. São times limitados. Só você olhar a tabela, só você olhar como esses times jogam. São limitados tecnicamente. O Flamengo não é limitado tecnicamente, mas o Flamengo, quando eu digo que eles esbarram nas suas próprias limitações, eu estou falando exatamente em falta de mais repertório do seu técnico. Porque se eu falei anteriormente, e eu tenho que ser coerente com o que eu falo, que o Leonardo Jardim não é um técnico monossílabo, e ele não é, agora ele tem que provar definitivamente para si mesmo e para a torcida do Flamengo que ele realmente não é monossílabo. Por quê? Porque de novo o Flamengo tentou jogar em transição contra o Atlético Paranaense. Só que como é que você vai jogar em transição contra o time que está fechado, cara? Está marcando você em cima.
Entendeu? Não tá te dando espaço como o Grêmio cedeu generosos espaços. Não tá. Então você tem que criar outras formas, outros mecanismos de vencer a barreira imposta pelo seu adversário. E outra coisa, o Rossi ontem de novo quase ele foi entregando a paçoca. Eu acho que já está na hora, sinceramente, do Leonardo Jardim pensar na escalação do Andrew. Porque assim, cara, por pouco, aquele jogador lá, Speed, alguma coisa lá do Atlético Paranaense, não rouba uma bola do Rossi. Quando ele ia se enrolando com o Léo Pereira, diga-se de passagem, que estão nitidamente com a cabeça na Copa, embora o Rossi provavelmente não vá para a Copa, mas o Léo Pereira provavelmente vá. E, pelo fato de ontem estar o Carlo Ancelotti lá na Arena da Baixada, ninguém estava querendo botar o pezinho para dividir a bola. E aí, por conta disso, não estavam com disposição para divididas, embora o Paquetá tenha sofrido uma entrada criminosa do jogador do Atlético Paranaense, ali numa jogada no meio campo, e o juiz praticamente ignorou, ter sido expulso e não foi. O Flamengo ontem, nessa jogada que eu estava citando do Léo Pereira com o Rossi, quase que os dois se enrolam ali, bateram cabeça, né? Por pouco não bateram cabeça e a bola não sobra ali para o Speed, não sei das quantas, lá do jogador do Atlético Paranaense, que ele é muito rápido, ele tem umas características muito parecidas com o Yeremi Doku lá do Manchester City, tem uma característica muito parecida ali com um colombiano ou equatoriano ali do Vasco, com camisa 11 ali do Vasco, um Petinho também, veloz, enfim, tem característica que está parecida com o próprio Plata, né? Se embora o Plata seja canhoto, né? Então, quase que o Flamengo perde o jogo ontem. O jogo que você tinha que ganhar, mano. Você tinha que ganhar. Para diminuir a distância, porque assim, é uma maratona. O Palmeiras está dando chances seguidas para o Flamengo se aproximar e o Flamengo não está aproveitando. É importante salientar uma coisa. Se o Palmeiras parar de considerar essas chances, o Flamengo ele vai ter condições de se aproximar do Palmeiras, porque o Flamengo depende do Palmeiras tropeçar para o Flamengo ultrapassá-lo. O Palmeiras está tropeçando, mas o Flamengo não está fazendo sua parte. E não está fazendo sua parte por culpa do próprio treinador que não encontra armas, mecanismos, ideias para propor para o time modificar sua estrutura de jogo, seu modo de jogar, suas estratégias para poder vencer jogos como esse que se apresentou ontem na Arena da Baixada. E aí, aleluia, o Cebolinha jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro. O Cebolinha que eu digo sempre que provavelmente está em rota de saída dali do Ninho do Urubu. O Cebolinha jogou contra o Vitória no fatídico jogo da eliminação lá no Barradão. E lá no Barradão o gramado também estava uma porcaria, para não falar um palavrão aqui. Mas curiosamente o Leonardo Jardim não falou do péssimo estado do gramado na sua entrevista. Mas falou ontem do gramado que ele encara aqui. Se ele não jogou ainda com o Flamengo aqui no Engenhão, né? Que é uma grama sintética, ele já jogou contra o Botafogo no Engenhão, na grama sintética, ano passado, com o Cruzeiro. Certamente já deve ter jogado contra o Atlético Mineiro, na grama sintética, na Arena MRV. Então não culpe o gramado, culpe a sua incompetência, a sua incapacidade de fazer este time jogar mais, coisa que o técnico anterior tinha. Ele encontrava soluções, e olha que o técnico anterior, eu vou sempre bater nessa tecla, porque o próprio adestrador de plateias digitais, Mor, já disse que o problema não era o Felipe Luiz. Ele falou isso, está documentado aí, está gravado aí, né, numa das suas intervenções, e é óbvio que não era, porque as pessoas incautas pensam, as pessoas que têm um pensamento muito pequeno, pensam que basta trocar de técnico, plim, assim, para fazer uma mágica rapidamente, que o time do Flamengo seria o Bayern de Munique, seria o Paris Saint-Germain. Não, mano, não é assim, não. O cara que foi mandado embora, que foi demitido, ele tinha a equipe na mão. E ele não tinha um Paquetá ano passado. É importante salientar. E ganhou praticamente tudo. Agora, esse ano, o Flamengo vai disputar duas apenas competições, igual ao ano passado, quando o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro, e ficou apenas com duas competições a disputar, e ganhou as duas competições. Uma, inclusive, com uma rodada de antecedência. Coisa que eu não sei se vai acontecer esse ano. Porque o Palmeiras está na frente, ainda que não esteja jogando rigorosamente nada, ainda que esteja fazendo partidas ridículas, absurdamente ridículas, mas o Palmeiras continua com pontos à frente do Flamengo, porque o Flamengo continua com a sua incapacidade de vencer adversários fáceis. O Flamengo não está jogando contra o Bayern de Munique mais, o Flamengo não está jogando contra o Paris Saint-Germain, o Flamengo não está jogando contra o Chelsea, embora o Chelsea não esteja lá nos seus melhores momentos, mas o Flamengo não está jogando. O Flamengo está jogando contra Vasco da Gama, contra Vitória, contra Atlético Paranaense, times
rigorosamente inferiores, profundamente inferiores a esses times europeus que eu acabei de citar, e você não consegue ganhar desses caras, então alguma coisa tem de errado com este time atual, treinado por este técnico atual, e que realmente ele precisa se reinventar, né? Ou colocar em prática o que ainda tem de repertório, se é que ele tem mesmo. Se é que ele tem mesmo. E eu espero que ele tenha. Porque ele foi contratado para isso. Ele foi contratado para ganhar tudo. Tudo que o Flamengo não ganhou ano passado. Ano passado o Flamengo não ganhou tudo. Esse ano o Leonardo Jardim foi contratado para ganhar tudo. Com este mesmo elenco reforçado do Paquetá. Né? Reforçado do Paquetá. Que as pessoas falam que o Paquetá ele é um cara multiuso. Ele pode fazer uma série de funções ali. Beleza. Então se você tem um cara multiuso, que sabe fazer uma série de funções, ora, é um baita de um reforço. Embora particularmente como já falei aqui anteriormente, não acho o Paquetá lá a oitava maravilha do mundo. Mas, se ele é cantado em verso e prosa assim no meio do futebol, então que se faça bom uso desse cara, quando ele estiver fisicamente apto a ser utilizado. O que acontece é que o Flamengo, de novo, deixou mais uma oportunidade de se aproximar do Palmeiras passar batido, por culpa da sua própria incompetência, do técnico e dos jogadores que são geridos pelo técnico, porque o jogador faz o que o técnico manda, mano. O técnico passa instruções, o cara vai lá, tenta executar essas instruções. Se a execução ela não é adequada, é problema do técnico, problema do jogador. Mas aí o recado tem que ser bem explícito, para que esse jogador faça exatamente aquilo que o técnico pediu para ele fazer. Então, como o Cebolinha entrou ontem no jogo, eu espero que o Leonardo Jardim esteja revendo a sua posição em relação ao Cebolinha. Porque ele precisa jogar. Ele precisa ajudar o Flamengo. Porque o Bruno Henrique, claramente, já não é mais aquele jogador de jogar várias partidas seguidas, 90 minutos. O Bruno Henrique agora é jogador de segundo tempo. O Cebolinha não é jogador de segundo tempo. O Cebolinha é bem mais novo que o Bruno Henrique. Então o Cebolinha, em tese, deveria estar à frente do Bruno Henrique, como titular, por exemplo. E não entrar junto com ele como ele entrou ontem. E aí é questão de análise, de observação, questão até de lógica. O Bruno Henrique, quando ele entrou, o que ele fez? Ele deu o passe para o Pedro fazer o gol de empate ali. E quase que o Santos, ex-goleiro do Flamengo, que saiu do Atlético Paranaense e veio para o Flamengo, voltou para o Atlético Paranaense, depois de ter ganho uma Taça Libertadores da América em cima do próprio Atlético Paranaense, lá em Guayaquil, lembre-se, em 2022, não é isso? Com o Dorival Júnior de técnico do Flamengo, o Santos quase que pega aquela bola do Pedro. E se aquela bola do Pedro não entra, o Flamengo ia deixar 3 pontos pelo caminho. E aí a distância para o Palmeiras iria aumentar, obviamente. E aí, Jorge, você está de verde? Sim, eu estou de verde, porque eu não tenho problema com verde. Quem tem problema com verde é a Gambá, é corintiano. Eu sou rubro-negro, né? Aliás, essa camisa aqui é do grande Lanterna Verde, né? Que é um dos meus heróis preferidos da DC. Dito isso, como eu sou nerd, né? Todo mundo sabe disso. Dito isso, no próximo sábado, dia 23, tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã, né? O jogo tratado em verso e prosa, aí repito, como uma final antecipada, não tem nada a ver com isso. Se o Flamengo ganhar, ele tira 3 pontos de diferença frente ao seu adversário. Se empatar, continua na mesma coisa. Se perder, meu irmão, aí o caldo começa a engrossar para o seu Leonardo Jardim. Começa a engrossar. Por quê? Porque a mídia burguesa vai cantar em verso e prosa que o Palmeiras é confiável, que é isso. O meu Palmeiras não está jogando rigorosamente nada. Jornalistas consagrados aí falaram que o Palmeiras é confiável. Por confiável, em 2 anos seguidos que não ganha rigorosamente nada, 2 anos, com um elenco de 1 bilhão, né, de reais, de 1 bi. O elenco do Flamengo, do Palmeiras é de 1 bi. Ano passado foi de 700 milhões. Né? Importante salientar. E esse time é dito pela mídia burguesa esportiva como confiável, para vocês verem para onde vai o raciocínio de jornalistas que vocês dão crédito. Então, cuidado, observem. Eu fiz esse canal aqui, galera, exatamente por isso. Porque, olha, o que eu ouço de asneira, de gente que vai em onda, de que falam jornalistas, assim, é uma coisa assim, absurda. Eu não sou jornalista, eu sou professor de história, eu sou arquivista, mas também eu sou observador. Eu sou observador, irmão. Eu assisto jogos há muito tempo. E assisto jogos prestando atenção no que está acontecendo. E aí, quando você ouve jornalistas famosos, consagrados,
que ganham muito dinheiro para falar uma série de besteiras, falarem besteiras do tipo, o Palmeiras é mais confiável. Mas confiável por quê? Mas confiável por quê? Os caras não conseguiram ganhar do Corinthians com 2 a menos. Neste ano que a gente está falando, neste ano que disseram que o Palmeiras é mais confiável, o Palmeiras não conseguiu ganhar do Corinthians com 2 a menos, lá dentro da Arena Corinthians. Não conseguiu ganhar do Remo com 1 a menos. O Remo estava com 1 a menos. Não conseguiram ganhar. E o Palmeiras é mais confiável que o Flamengo. Por quê? Vou deixar para você responder aqui embaixo nos comentários. Dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Estamos juntos sempre. Isso aqui é Malvadão das Américas.